Fala aí galera, beleza? Pessoal, ontem eu postei alguns stories lá no Instagram mostrando alguns procedimentos de reparos em placas, né, em alguns aparelhos que eu estava aqui na bancada. E aí, toda vez que eu finalizava o reparo, né, o aparelho voltava a funcionar, antes de eu fechar o aparelho, né, montar todo ele na base, a placa e tudo mais, eu trazia a placa para cá, para a cuba ultrassônica, né? E é óbvio que a gente utiliza a cuba ultrassônica para fazer limpeza, desoxidação e tudo mais. Só que aí o que acontece? Quando eu me acordei agora pela manhã, eu vi que muitas pessoas foram lá no direct, né, perguntar o porquê que eu faço esse procedimento. Se esse procedimento é apenas para limpar a placa, deixar a placa bonita e organizada, ou se realmente tem algum sentido técnico nisso, se isso traz algum resultado, né, alguma melhoria para o serviço. E diante de tudo, né, de todas as perguntas que fizeram, ao qual a gente não pôde responder a todo mundo, né, respondi alguma parte ali da galera, mas não consegui responder a todo. Eu estou gravando esse vídeo justamente para deixar bem claro aqui o porquê que eu faço esse procedimento e porquê que eu vinha fazer, né, justamente de uns meses para cá. Não fazia, né? Mas eu comecei a fazer de uns meses para cá e qual foi o benefício que eu tive ao começar a fazer esse tipo de procedimento e como é que eu faço esse procedimento. Não é só utilizar a cuba ultrassônica, né? Botar lá e limpar e tudo mais. Não, tem um processo e eu vou dizer para vocês aqui nesse vídeo como é esse processo aí para você garantir cada vez mais a qualidade do seu serviço e evitar, né, dores de cabeças aí futuras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no nosso clube de membro GSL Sistec do nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode assinar o nosso clube de membro e ter acesso a vídeos privados com conteúdo bem bacana e diferenciado, né, que a gente posta aí apenas para os nossos membros do canal, beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, eu utilizo a cuba ultrassônica pelo seguinte fato. Toda vez que a gente faz um reparo com solda, calor e fluxo, a gente tende a criar uma oxidação, né, digamos assim, um tipo de comportamento através da reação química do fluxo, aonde os componentes que ficam ao redor eles ficam um pouco escurecidos. Esse escurecimento nos componentes ou nos pads, por exemplo, de um circuito integrado, pode fazer com que haja uma determinada solda fria, por exemplo, e não haja um contato correto e faça com que dê retorno, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer os Poco X3 Pro, eu percebi que a maioria das placas não dava retorno, mas tinha algumas placas que, vez ou outra aí, dava retorno e eu fiquei meio encucado. Eu dizia, por que alguns dão retorno, outros não dão? Se eu estou fazendo o mesmo procedimento para todos. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar e procurar aonde eu estou errando, eu nunca me conformo com aquilo que eu estou fazendo. Eu sempre procuro melhorar cada vez mais da minha técnica de soldagem, né, o meu conhecimento teórico, as minhas ferramentas. Eu sempre procuro estar evoluindo, né? Então, é o que eu digo para vocês sempre, né? Buscar sempre melhorar em alguma coisa vai, a longo prazo, te trazer grandes resultados. Mas vamos lá, percebi que alguns poucos X3 voltavam, outros não. Às vezes eu ia fazer um reparo, por exemplo, no módulo Bluetooth Wi-Fi, por exemplo, e vez ou outra também dava retorno, e eu queria saber o porquê que acontecia aquilo. E aí eu comecei a fazer os primeiros procedimentos, que era trocar a solda. Vamos trocar a solda aqui, isso pode estar dando solda fria. Troquei a solda, continuava o mesmo problema. E o interessante quando esses aparelhos davam retorno, eu, por exemplo, só fazia um aquecimento, um componente, o reflow, e voltava a funcionar. Então, era solda fria. Ou era por conta da solda, ou era por algum motivo que estava acontecendo isso, né? E aí eu estava querendo buscar qual era o sentido, né, o motivo realmente que estava causando aqueles retornos que, vez ou outra, acontecia. Claro, não acontecia com muita frequência, mas acontecia de dar algum retorno. É como você, por exemplo, aí na sua bancada, né? Provavelmente você, vez ou outra, também tem algum retorno e tudo mais. Acontece com qualquer técnico, né? Então, percebi que, vez ou outra, estava tendo um retorno, mas o procedimento era o mesmo.
E aí o que é que acontece, pessoal? Eu estava errando muitas vezes na limpeza e na finalização do reparo. Quando eu comecei a fazer uma limpeza melhor no final do reparo, eu percebia que o aparelho não dava retorno. E aí eu comecei a fazer testes. Por exemplo, eu fazia o reparo, limpava só ao redor do circuito integrado, montava o aparelho e entregava para o cliente. Era teste. Daqui a pouco o aparelho, com o tempo, o aparelho voltava. Aquele que eu fazia uma limpeza melhor, eu percebia que ele não dava retorno. Então eu percebi o seguinte: o problema pode estar acontecendo por conta do fluxo. Por quê, pessoal? Quando a gente faz um rebalem em um circuito integrado, para que a gente possa soldar esse circuito integrado, a gente precisa colocar fluxo. Só que quando a gente vai fazer uma limpeza, depois que a gente colocou o componente ali, soldou o componente da placa, quando a gente vai fazer a limpeza, a escova ela não consegue pegar entre o circuito integrado e a placa. Então fica muito fluxo por baixo do circuito integrado que a gente não consegue fazer limpeza. Aquele fluxo ele tem uma reação química que com o tempo ele pode escurecer o pad do circuito integrado e causar, por exemplo, uma solda fria ali. Não que seja uma oxidação como a água faz, por exemplo, né? Como um líquido qualquer, vai criar aquelas manchas brancas e tudo mais. Mas ele vai, né, criar um enfraquecimento, por exemplo, da solda com o tempo, e isso pode sim causar uma solda fria, e até o aparelho aquece muito, principalmente Power Manage, memória, CPU, por exemplo, aquece muito, e isso pode causar, por exemplo, uma solda fria, porque o fluxo ali embaixo, ele vai fazer com que o pad ele aqueça mais, certo? Então, se o pad ali, se a CPU está aquecendo, e com o fluxo ali embaixo, o fluxo, a tendência do fluxo é hidratar e aquecer mais ainda, né? Então, quando você coloca fluxo num ponto de uma placa, o fluxo vai ajudar a aquecer mais aquele local que você colocou ele e também hidratar a solda para que ela entre em fusão. Então, se o circuito integrado está aquecendo muito e tem fluxo ali embaixo, pode estar acontecendo esse tipo de problema, né? O fluxo pode estar aquecendo o pad aquece, depois ele esfria, aquece, depois ele esfria, e isso pode estar causando esse tipo de falha. Foi o que eu praticamente acabei imaginando. E aí o que é que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre a cuba ultrassônica, e a teoria, né? Na teoria, a cuba ultrassônica ela gera microbolhas, que elas estouram essas microbolhas, né? Ela estoura e ela cria pequenos jatos, numa frequência altíssima de praticamente aí 40 kHz, certo? 40 kHz. Então, essa frequência de 40 kHz, com essas bolinhas estourando ali, ela consegue ter acesso aonde a gente não tem, por exemplo, entre a CPU e a placa, vai fazer uma limpeza melhor. Foi justamente isso que eu testei. Peguei os aparelhos que eu estava fazendo, tanto o Poco X3 Pro, como alguns aparelhos da Samsung e da Motorola, e toda vez que eu fazia um reparo com solda, seja na CPU, seja no PMIC, FPMIC, seja em algum outro componente da placa, utilizei solda ali, coloco na banheira ultrassônica e faço justamente essa limpeza utilizando álcool isopropílico na cuba ultrassônica. É claro, eu faço primeiramente, né, a limpeza do grosso ali na escova, uma escova limpa, depois eu coloco ele na cuba ultrassônica por mais ou menos 10 minutos. Quando eu tenho um problema de oxidação, aí eu utilizo o Veja, mas quando eu não tenho problemas com oxidação, é apenas um procedimento de limpeza para finalizar o reparo que eu fiz, eu utilizo apenas 10 minutos no isopropílico, né, na cuba, e aí o procedimento, se você pegar a placa depois e você ver, vai estar totalmente diferente. E aí o que eu faço para finalizar esse processo? Eu pego um papel toalha, coloco ali na placa, né, para enxugar, né, o máximo que eu posso, o fluxo, né, tiro todo o fluxo ali, pelo menos o excesso do fluxo, mais ou menos, deixo por 20 minutos enrolado no papel toalha. Depois eu pego uma estação de retrabalho, coloco em 200 graus e aqueço toda a placa para eliminar todo o resíduo de fluxo que tiver ainda ali, né? Ou por exemplo, o próprio isopropílico, né? Então, o que tiver ali, ele vai acabar se evaporando, né? O fluxo ele não se evapora,
mas o isopropílico sim. Então, se o isopropílico limpou por baixo ali, tem um pouquinho de isopropílico que eu não estou vendo, né? Então, a própria temperatura ali vai acabar fazendo todo o processo de finalização. E aí, o que eu faço? Depois disso, eu ainda coloco, né, Thermalpad, né, que é tipo uma almofadinha térmica, certo? Ou então eu tiro de uma outra placa que esteja uma pastazinha térmica, ou até coloco uma pasta térmica, e aí o aparelho ele não dá mais retorno, né? Ou seja, praticamente os problemas que eu tinha com retorno em reparo de CPU, por exemplo, já não tenho mais, justamente por fazer esse tipo de procedimento. Então, se você está fazendo um procedimento e você está tendo um retorno aqui e um retorninho ali, eu recomendo que você faça esse tipo de procedimento toda vez que você finalizar o reparo, né? E eu nunca tive problemas aí, por exemplo, com queimar microfone, né? Tem gente que diz, mas não queima microfone não. Pelo menos os que eu fiz aqui, o que eu faço todos os dias, nunca tive problema de o cliente levar e depois dizer que o microfone estava sem funcionar, né? O microfone ele só para de funcionar se o fluxo entrar dentro dele, mas isopropílico não. Então a gente pode passar isopropílico, não vai ter problema nenhum em relação a queimar microfone, por exemplo, beleza? Então fica a dica aí para vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se você quer, por exemplo, fazer um treinamento completo de reparos em placas, o nosso treinamento está num período aí promocional, um valor bem acessível, né? Tanto o treinamento de falhas de inicialização, como também o nosso treinamento completo, né? Reparos em placas do básico ao avançado, também está no preço promocional, e eu vou deixar os links aqui no comentário fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza?